Às vezes a gente fica quebrando a cabeça na hora de mudar um hábito e a gente fica só se preocupando com os comportamentos que a gente quer mudar, com as coisas que a gente quer mudar, né? Só que muitas vezes a gente esquece de dar alguns passos atrás e que esse hábitozão a gente pode dividir em vários pequenos hábitozinhos que a gente pode mudar e que consequentemente vai chegar nesse hábitozão. Então a ideia desse vídeo é justamente trazer essa perspectiva para você conseguir dividir esse hábitozão em vários hábitozinhos e conseguir entrar em movimento sem muita piração, sem muita neura. Beleza? Vamos lá? E você já deve ter lido um pouco, né, sobre como mudar um hábito ou até recebido uma dica de alguém. Então, se você quer comer melhor, se você quer dormir melhor, se quer começar a fazer uma atividade física, você provavelmente já deve ter começado a ler sobre, né, ou até recebeu a recomendação de alguma pessoa, a dica de alguém, né? E eu quero resgatar uma coisa que muitas vezes a gente perdeu, né, isso. E é exatamente a ideia de que a gente que escolhe o caminho. Então, muitas vezes a gente pega algumas dicas e recomendações dessas pessoas e a gente acha que é uma sentença, de que aquelas coisas só podem ser feitas daquela forma e até às vezes a nossa própria sentença, né? Então a gente acredita que essas coisas só podem ser feitas de uma forma em específico e que a gente não pode tentar de várias outras coisas ou até, quem sabe, de dividir isso em pequenas coisas. E a ideia justamente desse vídeo é resgatar essa sensação, né, de que você pode, primeiro, você pode escolher o caminho que você pode seguir, você pode moldar esse caminho à medida de acordo com a sua realidade, mas que você também não está sobre uma sentença, né, que essas coisas só podem ser desse jeito e que você não pode mudar nada dentro disso. E se você já recebeu essas dicas, essas recomendações, eu gostaria que você olhasse para essas dicas e recomendações exatamente como elas são, como uma dica e uma recomendação. Então são alternativas que você pode ter aí na sua vida, você pode aplicar no seu dia a dia, mas não necessariamente o que serviu para essa pessoa vai servir para você. Ou o que deu certo para várias outras pessoas significa necessariamente que vai servir para você. Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa interage com pessoas diferentes, tem um dia a dia diferente, então é muito interessante a gente dar o devido peso para essas dicas e recomendações como uma dica e recomendações. E é por isso que eu gosto do conceito, né, do hábitozão e do hábitozinho, porque a gente começa a dividir essas coisas de uma maneira mais voltada para a gente, entende? Então a gente olha para essas recomendações e a gente começa a pensar nas possibilidades que a gente poderia ter no nosso dia a dia também. Mas a ideia principal é dividir esses hábitos, esse hábito grandão, né, que você quer ter. Então você quer dormir melhor, você quer comer melhor, você quer praticar uma atividade física. E como você pode dividir isso em pequenas coisas que você pode começar a aplicar e começar a fazer essas coisas que você quer fazer. E por que é importante a gente mudar essa nossa perspectiva, né, de dar menos importância para o hábitozão, para esse grande comportamento, né, e dar mais importância para os hábitozinhos. Por que isso é importante? É justamente porque são esses hábitozinhos que vão fazer você entrar em movimento. Mas não só isso. São eles que vão ser responsáveis por te dar um pouco mais de motivação, né? Vão te mostrar que você já avançou alguns pequenos passos e por mais que você não tenha chegado nesse hábitozão, nesse tão sonhado hábito, você já vai olhar para trás e você vai conseguir perceber que você já caminhou, você já fez algumas coisas e isso, quem sabe, vai te dar mais motivação para continuar caminhando. Entendeu? Você já vai perceber esse progresso e isso vai mudar, obviamente, a sua percepção sobre si mesmo. Entende? Não é porque você não alcançou esse hábito que você não está fazendo nada. Você está fazendo algumas coisas e você vai perceber isso a partir do momento que você divide esse hábitozão em pequenos hábitozinhos. E aí, beleza, agora que você entendeu a ideia do que é transformar os hábitozãos em uns hábitozinhos, eu quero trazer um exemplo para ficar bem claro mesmo, para você conseguir começar a aplicar aí no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo que é cuidar da sua alimentação. Grande parte das pessoas querem cuidar da alimentação, né? Então vou imaginar que você quer cuidar mais da sua alimentação. E aí o hábitozão gigantão é cuidar da sua alimentação. O que você precisa fazer para cuidar mais dessa alimentação? Você precisa comer menos gordura, comer menos açúcar, comer menos alimentos processados, comer menos besteiras, comer mais vegetais, beber mais água, comer mais frutas. Então, dentro desse cuidar da alimentação, você vai dividir isso em subgrupos, né? E aí, dentro disso, se você pegar cada um desses, você já consegue dividir em várias outras coisas.
Então, por exemplo, vou pegar aqui comer menos açúcar. Dentro de comer menos açúcar, você pode entrar, por exemplo, parar de comer chocolate, parar de tomar sorvete, parar de tomar café com açúcar. Então, dentro desse grupo aqui de comer menos açúcar, você já consegue dividir em várias outras coisas também. E aí é exatamente isso que eu quero trazer aqui para você, para a gente entender melhor. Então, como você está vendo aqui, tem várias coisas, né, que a gente pode dividir. Então, vamos ser bem específico agora. Cuidar da alimentação, comer menos açúcar, e aí agora vamos imaginar que você come chocolate todos os dias. Todos os dias, sem falta, depois do almoço, você come um chocolate. E aí, dentro de comer chocolate, a gente pode ainda dividir em vários passos que você pode alcançar. Então, ao invés de, por exemplo, simplesmente parar de comer chocolate depois do almoço, o que você pode fazer? Vai continuar comendo chocolate. Eu não estou recomendando, né? Eu estou dando um exemplo, no caso. Então, imagina que essa pessoa quer parar de comer açúcar. E aí você pode começar a pensar você pode continuar comendo chocolate todo dia, e aí começa a comer chocolate meio amargo. E aí você se acostuma com aquilo dali, consequentemente, você vai estar comendo menos açúcar e vai estar cuidando mais da sua saúde. Aí beleza, chocolate meio amargo, já melhorou, já deu um passo. Depois troca para chocolate amargo. Aí começa a cuidar, comer menos açúcar e cuidar mais da sua alimentação. E aí depois, eu como todos os dias, vou reduzir para 6 dias, 5 dias, 4 dias, até chegar ali, quem sabe, no momento que você não come mais nada de chocolate ali todos os dias, né? Então vai se tornar uma coisa muito mais esporádica. E mesmo que seja uma coisa esporádica, você vai comer um chocolate amargo que é um pouco mais saudável. Então mesmo que você coma, ainda vai ser uma coisa saudável. Entendeu? Então, por mais que seja uma coisa pequena, uma coisa bem micro, você já vai conseguir até se acostumar para outras coisas. Então, como você está comendo menos açúcar, o açúcar ele é uma coisa que ele vai para várias outras áreas, né? Então é uma coisa muito estimulante. Então você vai conseguindo acostumar o seu paladar até uma maneira de, por exemplo, tirar o açúcar do seu café ou trocar por adoçante, enfim. Você pode fazer esses vários passos, entendeu? Então, essas pequenas mudancinhas, elas vão contribuindo, por exemplo, para você comer menos açúcar e para cuidar mais da sua alimentação, entendeu? E aí, como você pode olhar, se você olhar, por exemplo, para o grandão, né, cuidar da sua alimentação, talvez você não tenha mudado drasticamente a sua vida e de repente começou a cuidar totalmente da sua saúde. Não, você vai ter parado de comer chocolate, mas ainda você não come vegetal, você não come fruta, um monte de coisa. Mas ali a parada do açúcar você já está começando a resolver, entendeu? E aí por mais que você comece a fazer uma outra coisa, não é uma coisa radical, entendeu? Não é uma coisa estressante. É uma coisa que você vai pegando por pequenas coisas, pequenas coisinhas e vai juntando isso até que você de fato consiga cuidar totalmente da sua alimentação, se é o objetivo que você quer alcançar, entendeu? Mas não se torna uma coisa radical, uma coisa que você vai cortar o açúcar, você vai cortar a gordura, você vai comer vegetal, você vai começar a fazer um monte de coisa, entendeu? Você vai começar a se acostumar com essas mudanças e mesmo que, por exemplo, você pare de comer chocolate, mas você ainda vai continuar comendo pizza, por exemplo. Mas ainda, pelo menos, ainda tem algum prazer. E aí você vai diminuindo essas pequenas coisas até, de fato, chegar nesse grande hábito aí que você quer mudar. E o propósito desse vídeo é justamente trazer essa mensagem para você, que você pode dividir esse hábitozão em pequenos hábitozinhos, mas também trabalhar com essas possibilidades que você tem, entende? Então essa questão do exemplo da alimentação, quem sabe você pode aplicar aí, quem sabe até parar de comer chocolate, ou diminuir o consumo de chocolate, consequentemente de açúcar. Mas a ideia não é como se fosse uma recomendação, é mais trabalhar essa criatividade, abrir essas possibilidades que você pode ir diminuindo e que em alguns momentos você vai conseguir pular etapas. Então, eu já consegui pular de chocolate comum para chocolate direto para o amargo. Não precisei passar pelo meio amargo. Então, ou você já saiu de meio amargo para totalmente parar de comer chocolate. Algumas coisas vão ser mais fáceis, outras coisas vão ser mais difíceis. Mas o principal realmente é que eu quero que você enxergue é que existem muitas possibilidades. E aí você pode ir caminhando e escolhendo esses caminhos que você vai escolhendo até de fato chegar nesse grande hábito que você quer mudar. Então, se você gostou dessas dicas de como começar a criar um novo hábito e como enxergar esses hábitos de uma maneira mais ampla,
Gostaria de te pedir para se inscrever no meu canal no YouTube e também no meu podcast. Assim você tem essas duas opções, né? Você pode escutar, me ver tanto nos meus vídeos, como também no meu podcast. Então você tem essa opção aí para conseguir consumir esse conteúdo que eu trago, essas dicas que eu trago toda semana aqui para você. Beleza? Até semana que vem e um grande abraço.